Bom dia a todo mundo. Vamos começar mais uma aula aí de ciências hoje, né? Fernando, cadê você? Tô aqui, Coloca aí. E esse outro Fernando aqui? tô no computador. Ah, tá todo mundo aqui já? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todo mundo aí. Então vamos começar. Eu vou colocar. Peraí, eu vou colocar a, a aula aqui e a gente já começa, tá? Compartilhar a tela. Deixa eu colocar esse outro. Deixa eu ver que lado que vai ficar bom. Pronto, então nós vamos continuar, né, o conteúdo de química, né, que essa primeira parte a gente está vendo química, né, e aí nós vamos falar sobre balanceamento de equações químicas. Então, nas ciências, na química, né, que a gente também tem equações. E aí nós temos aqui essa equação química, né, os átomos não são criados, eles nem são destruídos. Como nós já vimos anteriormente, eles vão se reorganizar para formar novas substâncias. Então, é através da junção dos átomos, da reorganização dele, que nós vamos estar formando novas substâncias. Maria Eduarda está falando alguma coisa? Porque está sem o som, aí eu não estou ouvindo. Não, professora, eu não estou falando nada, não. Tá bom, então. Então, o que nós precisamos fazer para escrever a equação abaixo corretamente? Olha aí, todo mundo olhando na tela, nós temos uma equação. Isso aqui é a nossa equação. Então, nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio no estado gasoso, mais 2 átomos de oxigênio no estado gasoso. Formando, então, a sua reorganização, deu uma molécula de H2O. Então, é uma molécula de água, né? Aqui embaixo, ó, nós estamos vendo como é que eu vou falar? A ilustração desses átomos. Aqui foram colocadas 2 bolinhas simbolizando as 2 moléculas de hidrogênio, né? E aí nós temos aqui 2 moléculas de hidrogênio como fosse o laranjinha. Todo mundo tá vendo? Faz assim, joinha para mim. Todo mundo tá vendo aí? A de oxigênio vai ser 2 bolinhas aí azul. Quando ele reorganizou aí, ele disse o quê? Que tem 2 de hidrogênio, né? E 1 de oxigênio. Mas se a gente for prestar atenção nessa equação, tá faltando o que aí, gente? Eu quero ouvir. Tá faltando o quê? Pelas bolinhas coloridas, tá faltando o quê? No produto aqui, no resultado. Ativa o som de vocês para vocês responderem. Pessoal, eu quero que vocês me falam o que tá faltando aqui nesse resultado, H2O. Eu tenho 2 bolinhas laranja e um azul. Essa quantidade de bolinha tá igual do outro lado? Tá faltando o quê? Faltando uma bolinha azul. Isso, Cauã. Fabrício, tá faltando uma bolinha azul. E como é que a gente vai fazer para organizar? Então, nós vamos entender hoje como nós vamos organizar essa equação para que tudo que está do lado direito esteja também do lado esquerdo. Tudo que esteja do lado esquerdo esteja também do lado direito. Isso é balancear uma equação. Eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos dessas moléculas aqui, ó, do hidrogênio, a mesma quantidade aqui no resultado. Eu tenho que ter o oxigênio na mesma quantidade. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos balancear a nossa equação. Então, o que fazer para que não sobre ou falte nenhum átomo ao escrever uma equação? O que é que nós vamos fazer? Eu falei agora, nós vamos fazer
Balanceamento. O balanceamento da equação. Então, a resposta para essa pergunta é: o que fazer para que não sobre ou falte nenhum átomo ao escrever uma equação química? É balancear essa equação química. Essa pergunta é importante, ó. Gravem ela. Nós vamos balancear a equação química. Dessa forma, não vai sobrar e nem vai faltar nenhum átomo. Ok? Isso aí. Então, eu vou colocar vocês para o outro lado aqui. Então, nós temos aqui as substâncias. Peraí, gente. Nós temos aqui as substâncias, né? Que são combinadas, elas também são chamadas de reagente. Então, desse lado aqui, nós temos os reagentes, ó. H2 mais O2 são nossos reagentes. Tudo bem? E as novas substâncias que são formadas, elas vão ser chamadas de produto. Então, 2H2O é nosso produto. Então, para representar as reações químicas, nós temos as equações químicas. Uma reação química é representada pelas equações químicas. Tudo bem? Então, nós vamos ver a seguir aí o exemplo dessa equação química. Ela vai dar origem a 2 moléculas de água. Então, naquela anterior lá, ó, nessa daqui, tá vendo? 2H2 mais O2 é igual a 2H2. Só que essa equação aqui, ela não está balanceada, porque nós vimos aqui, ó, aí nós fizemos a representação aqui pelas figurinhas, para a gente conseguir visualizar melhor isso, né? Que de um lado eu tenho 2 de oxigênio, 2 de hidrogênio, aí do lado do meu resultado aí eu só estou tendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E cadê essa outra de oxigênio? Então, nós vamos balancear essa equação. Então, como é que nós vamos balancear essa equação? Existem alguns métodos para balancear a equação, né? Então, a representação da equação química é através dessa formulazinha aqui, ó. É através da equação química. Aí nós vamos balancear. Aqui nós balanceamos, ó. Vamos ver como é que se balanceia. Eu coloco um número na frente do meu átomo, 2. E vou multiplicar para eu fazer a soma. 2 vezes 2, eu tenho 4 moléculas de hidrogênio. Acompanha aí todo mundo. Mais 2 moléculas de oxigênio, porque eu só tenho 2 aqui, ó. E se eu tivesse 1 aqui na frente, é como se eu tivesse 1 aqui, porque 1 vezes 2 é 2, né? Então, não precisa eu colocar aí. Eu tenho 2 moléculas de oxigênio, 4 de hidrogênio. Eu vou para o outro lado, ó, do meu resultado. 2 vezes 2 é 4. Então, eu também tenho desse lado aqui 4 moléculas de hidrogênio, tudo bem? Dá um okzinho aí para mim, ó, toda vez que eu perguntar, tudo bem. E se eu pegar 2 vezes 1, ou vezes aqui, né? É como se tivesse 1, que eu não preciso colocar. Eu vou ter 2 também. Então, desse lado eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Esse lado eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, minha equação está balanceada. Não é isso? Deixa eu só ligar meu computador aqui na energia. Pronto, então eu tenho minha equação balanceada. Então, as formas, elas vão indicar quais são as substâncias que vão participar dessa reação. No nosso exemplo, nós temos H2 e O2, né? Que são os reagentes. E o H2O, que é o produto dessa reação. Então, nós temos reagente antes da setinha. A setinha vai indicar que houve uma reformulação, uma reorganização e deu, então, aí o nosso produto da reação. Em outras palavras, nós vamos ter os 2 primeiros precisam reagir para que tenhamos aí a água como produto. Então, é assim, ó, na química, ela não vai perder o átomo, você não vai perder átomo, você não vai faltar, você vai organizar ali para que o produto ali da sua reação esteja condizente com os seus reagentes, beleza? E o que são os coeficientes? Os coeficientes, né, indicam quantas moléculas vão participar dessa reação.
Lembra lá no nosso exemplo, eu tenho um H2. Então, eu estou dizendo que é 2 moléculas de hidrogênio, né? Nós temos aí, ó, no nosso exemplo, 2, temos uma molécula de oxigênio e no final vamos ter 2 moléculas de água. Então, o que é que significa dizer? Que 2 moléculas de hidrogênio reagiram com uma molécula de oxigênio e essa reação terá como produto 2 moléculas de água. Então, os coeficientes, eles são usados no sentido de manter constante o número de átomos envolvidos no primeiro e no segundo. Então, no reagente e no produto, eles têm que manter constante aí, né, os membros da nossa reação. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Beleza, né? Então, vamos seguir, né? Que é muita coisa. Deixa eu voltar aqui. Peraí, meu Deus. Então, nós temos a fórmula, né? Que nós vamos ter aí os nossos reagentes e o nosso produto. E o coeficiente são os numerozinhos que vai aparecer na frente aí dos nossos números. Então, interpretando uma equação química, nós temos A mais B vai gerar um produto AB. Como você interpretaria essa equação, gente? O que o sinal de mais significa? Alguém fala aí para mim? Alguém fala para mim o que é que o sinal de mais significa? Significa a junção dos agentes? Isso Reagentes? aí, isso, a junção dos reagentes, né? A reorganização desses reagentes aí. E essa setinha vai indicar o quê, gente? O resultado. Vai indicar o resultado, né? Então, quem são os reagentes e o produto? Os O A ou reagentes, B? o reagente é o A e o B e o produto é AB. Todo mundo conseguiu entender aí, igual o Fernando falou? Duda? Tá conseguindo? Matheus tá beleza. Então, gente, é isso aí. Aí vocês façam as suas anotações sempre que a gente está falando aqui, né? Para que vocês possam depois checar aí a dúvida de vocês, para a gente entender esse conteúdo, que é importante, né? É um conteúdo bastante cobrado nas provas de vestibular, né? Do IFBA também. Do IFBA, eu não sei se cai. Acho que não cai isso, não. Mas depois eu vejo. Mas é bem bastante cobrado nas provas de vestibular o balanceamento da equação. Você precisa saber balancear uma equação para você começar a fazer as outras coisas que em cima disso vem. Mas agora, nesse momento, no nono ano, nós só vamos aprender a balancear nossa equação. Tudo bem? O resto aí, o pavor fica para o primeiro ano. Então, nós temos o balanceamento das reações químicas, né? Então, é nada mais do que o esforço aí de se manter o mesmo número de átomos no primeiro e no segundo membro da reação. Então, nós vimos aqui, ó, que nós temos um número, a letra A aqui está indicando, né, uma molécula, a letra B outra molécula. E no resultado, a junção dessas moléculas. Então, o que é que nós temos que fazer? Balancear é o quê? É você conseguir manter a mesma quantidade de números que vai ter aqui nesse reagente, aqui no resultado. Então, nós precisamos fazer, né? É preciso que haja a mesma quantidade de átomos na reação, né, nos reagentes e nos produtos. A reação química é dada pela nossa equação química. E aí nós temos reagente e produto. Eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, para garantir que esses números eles permaneçam constantes, há 3 formas de efetuarmos esse balanceamento de equação química. E aí nós temos o método das tentativas, o algébrico e o redox. Mas o que a gente mais usa aí, dos que mais usamos, deixa eu voltar, dos que a gente mais usa, né, é o método
o da tentativa aí. O mais utilizado para acertar os coeficientes de uma equação química é o método das tentativas. É um método bastante simples, né? E eficiente na determinação desses coeficientes de um grande número de equação química. Então, como é que a gente vai fazer? Igual aquele lá, da primeira vez que tinha só um produto, né? Nós vimos a equação H2 mais O2 com apenas o resultado dando apenas um produto. Nessa aqui nós vamos ter, né? Um átomo de carbono, olha aqui, ó. Um átomo de carbono. Gente, como é que eu sei que CH4 aí é um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio? Eu sei porque a gente estudou a tabela periódica, né? E aí, no estudo dessa tabela periódica, nós sabemos que as letras maiúsculas, né, estão dizendo aí o nome do átomo. Para CH4, está dizendo que é 2 átomos, porque cada átomo ele é representado pela letra maiúscula. Quando tem uma letra minúscula, é um átomo só. Então, o manganês mesmo, que é o M e o G. O M é maiúsculo e o G é pequeno. Está dizendo que esse é o nome daquele elemento. Então, aqui, se fosse para ser um átomo só de uma tipo de espécie de átomo, ele ser CH minúsculo. Aí seria um átomo. Mas como eu tenho um C, está me dizendo que o C maiúsculo é um átomo de carbono. E o hidrogênio e o H maiúsculo é um átomo de hidrogênio. Então, a gente tem que conhecer, né, a tabela periódica. A gente já estudou um pouquinho sobre ela. Então, nessa equação química, eu tenho aí CH4 mais O2. Então, eu tenho um átomo de carbono mais 4 átomos de hidrogênio. Nós estamos fazendo a conta aqui, ó, colocando embaixo aqui para você saber a quantidade, né, de moléculas de cada lado aí. Os átomos que estão na reação e os átomos que estão no produto. O que é que deu no produto? Reorganizou esses átomos e o que é que aconteceu? Gerou um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. Vamos ver se mais, né, dessa reorganização aí gerou também uma molécula de água. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Beleza. Continuando, qual é o próximo passo aí? Nós identificamos, no primeiro passo, nós identificamos a quantidade de átomos que tem nos reagentes e o que tem no produto. Eu quero que vocês olhem aí, primeiramente, assim, me diz uma coisa. As quantidades dos átomos está igual dos dois lados? Se eu trocar a setinha aí e colocar a igualdade, um átomo de carbono tem também apenas um átomo de carbono no outro lado? Vocês têm que participar, gente. É para eu saber Como é que é? Fala a pergunta de novo. É porque eu tenho que saber se vocês estão entendendo. Do lado dos reagentes, eu tenho a mesma quantidade de átomo do lado do produto? Aí, se eu olhar individualmente, a gente vai olhando individualmente. Foi o que ele fez aqui, ó. O exemplo. Eu tenho um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. No resultado, eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio. Tá igual? Não. Não, né? Eu tenho 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, mais um aqui de oxigênio. Tá vendo como não tá igual? É isso que a gente tem que visualizar. E o que é que eu vou fazer para deixar essa equação balanceada? Eu tenho que igualar meus lados, eu tenho que igualar. Aqui, ó, tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênio. Aí a gente vai para o próximo passo. Observar qual substância na equação tem o maior número. Então, o primeiro passo é você observar qual é a substância que tem o maior número. Voltando lá, ó. Nesse aqui, nós temos onde que tem o maior número aí? O CH4. CH4. Muito bem. Fernando, só estou dando aula só para Fernando, gente. O restante não está aí, não. Então, nós temos aqui um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio.
Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é observar quem tem o maior número de átomos. A essa substância, nós vamos atribuir o coeficiente 1. E ela servirá de referência para o acerto de todos os outros coeficientes. Então, nós temos um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de oxigênio, que resultou um átomo de carbono, mais 2 de oxigênio. Daí, a gente olhando aqui, 2 átomos de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio. Nós estamos observando, ainda não está balanceada aí nossa equação, né? Então, nós temos isso aí. Atribuímos o 1 primeiro. Agora, nós temos, assim, um átomo de carbono, né? 4 de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Aí, eu botei o número 2 aqui, ó, na frente do hidrogênio. 1 vezes 2, essa parte aqui, ela fica igual, ó. Ela começa a ficar igual, tá vendo? Quando eu venho para cá, 2 vezes 2, 4. Então, tem 4 átomos de hidrogênio. Tá vendo que eu tô ficando igual com o início? Com a primeira, a quantidade de hidrogênio, eu tô igual, né? Por que hidrogênio? Porque é o nosso número, é a nossa substância que tem a maior quantidade de átomos. Então, a gente primeiro tem que tentar balancear ela. Né? Vamos passar para frente? Agora só falta acertar os coeficientes do oxigênio. Porque a gente viu que o oxigênio aqui, ó, tem 2 moléculas. Só que quando ele reorganizou, ele passou a ter 3 moléculas. Não foi isso? Então, aqui, eu tenho 2 moléculas aqui. Nessa última aqui embaixo, ó. 2 de oxigênio. 2 vezes 2, vezes 1, 2. Então, se eu somar aqui, eu vou ter 4 moléculas de oxigênio. Nessa última aqui, que eu organizei a quantidade de hidrogênio, eu aumentei 2 de oxigênio. No caso, só mais uma, né? Que na equação eu tenho 3 moléculas de oxigênio. E aí eu aumentei mais uma molécula de oxigênio. Olha para cá. Nessa organização aqui eu tenho, ó, 2 moléculas de oxigênio. Vocês estão conseguindo ver essa setinha que eu estou fazendo na bolinha? Ok, né? E aí eu tenho 2 vezes 1 aqui, gente, vocês têm que entender, não está aparecendo, mas é como se eu tivesse aí o meu... Cadê, Jesus? O meu 1 aqui, tá? É como se eu tivesse o meu 1 aqui, ó. Aí vamos lá. Vamos organizar assim, no primeiro membro, devemos ter 4 átomos de oxigênio. Ou seja, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 dá 2 e aqui eu tenho mais 2. Então, somando aqui, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Eu já consertei lá meu hidrogênio, eu tenho 4. 2 vezes 2, 4. Agora, falta organizar o oxigênio. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma de carbono e hidrogênio, tá certo, não preciso mexer. Eu vou mexer só aqui, ó, no oxigênio. 2 vezes 2 é 4. Então, no lado aqui dos reagentes, eu tenho 4. Vamos ver se no lado do produto eu tenho 4 também? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Somando 2 mais 2, eu também tenho 4. Agora, já temos a nossa equação devidamente balanceada. Né? Então, para verificar se os coeficientes estão realmente corretos, nós contamos o número de átomos de cada substância dos dois lados da equação, dos reagentes e dos produtos. Aí a gente vai ter, se a mesma quantidade desses átomos tem desse lado, tem desse, a nossa equação está balanceada. Se você fez a conta e faltou ou sobrou, então sua equação está errada. Aí aqui nós temos uma atividadezinha, ó. Eu queria fazer ela aqui, sabe? Mas não sei se vai dar tempo. Nós temos a representação das moléculas aqui a partir, né, das fórmulas. Então, eu coloquei para cada corzinha aqui, né, um modelo atômico. Então, o hidrogênio, eu vou ter 2 H2, né, 2 bolinhas, é hidrogênio. O oxigênio, O2, 2. NH, nitrogênio. CH, metano. Por que o CH? Porque é carbono mais 4 moléculas de hidrogênio. Vai formar o metano. A amônia, ela é formada por
uma molécula de nitrogênio mais 3 de hidrogênio. E o óxido nítrico é uma molécula de nitrogênio mais um oxigênio. E o dióxido de nitrogênio é 2 moléculas de oxigênio e uma de nitrogênio. Então, nós temos aqui, ó, a bolinha vermelha é o carbono, o hidrogênio, azul é o oxigênio, verde é o nitrogênio. Daí eu quero que vocês construam esses modelos aqui das equações químicas a seguir e indiquem a quantidade de moléculas produzidas no quadro abaixo. Vocês vão fazer o balanceamento aí da minha equação. Tudo bem? Bora ver se vocês acertam. Ainda tem o tempo aqui, a gente pode fazer. Bora lá, casa, eu tô esperando. Primeiramente, você vai ver qual sua molécula aí tem o maior número de átomos. Na primeira tá fácil, né? Nitrogênio tem 2, oxigênio 2. NO, qual é o número que eu vou botar aqui na frente do NO? Para todo mundo ficar igual? Se eu fosse escrever aqui, pera ainda que eu vou escrever aqui para vocês verem. Eu vou compartilhar a tela de novo. E vou deixar na forma de eu escrever, né? Pra vocês verem como é que faz. Vou escrever aqui. Então, aqui, ó. N, eu tenho 2 átomos, né? Oxigênio, eu tenho, 2 também. Aí, passou para o outro lado. Para eu ter a mesma quantidade aqui e aqui, qual é o número que eu vou colocar aqui nesse quadradinho? É o 2. Por quê? 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou ter 2 nitrogênio. 2 vezes 2 aqui do 1 do oxigênio, né? Vai ser 2 oxigênio. Eu tenho a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro? Sim. Beleza, entenderam como é que faz? Mais ou menos. Vamos fazer a próxima aí, gente? Tenta fazer a próxima aí. N2, 3H2. Qual é o átomo que tem a maior quantidade aí? Hidrogênio eu tenho 2 moléculas de átomo. Tenho 2 átomos, né? O hidrogênio eu tenho quantos átomos aí? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2? Não, olha aí o número. 3 vezes 2, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 6. 6 átomos de hidrogênio, não é isso? E de nitrogênio eu tenho 2. Do outro lado eu tenho quanto? 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Tá faltando quanto? Tá faltando 1 para nitrogênio, né? E tá faltando 3 para hidrogênio. Se eu colocar o número 1 aqui, vai dar certo? 1 vezes 1 é 1, não vai dar certo, né? 1 vezes 3, 3. Se eu colocar o 2 aqui, vai dar certo? 2 vezes 1? 2. 2. 2 vezes 3? 6. 6. Então, eu tenho 6 de... Se eu botar o 2 aqui... Deixa eu colocar o 2 aqui. Se eu colocar o 2 aqui, eu vou ter 2 vezes 1 é 2, né? Então, eu vou ter 2 nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênio aqui no reagente? Uhum. Tenho, né? Aí, no reagente, eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. No produto, eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Tá certo? Tá. Vocês entenderam aí? Sim, entendi. Faça a outra agora sozinha aí, gente. Me dá o resultado. Carbono tem 1. Então, 2 vezes 2, 4. Se vocês, essa aqui, ó, vocês podem pegar, usar as bolinhas, se você achar melhor. É só olhar lá, né, as bolinhas. Eu vou passar para vocês depois, que eu vou mandar atividade, vocês vão ter que fazer. Aí eu vou passar para vocês, tá? É 2? Não sei.
Bora fazer para ver, né? Então, aqui nós temos um átomo de carbono, aqui nós temos 2 de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 4 de hidrogênio. 2 vezes 2, 4, né? Não é isso? Sim, sim. Então, eu tenho aqui 1 de carbono, 4 de oxigênio. 1 de carbono, 4 de hidrogênio, quer dizer. Então, tá certa, né? Nossa equação. Nossa equação tá balanceada, não tá? Na D1, Na qual? Na D? na D. Na D nós temos 2 nitrogênio, 4 oxigênio. Aí nós temos um nitrogênio e 2 oxigênio. Se eu botar o 2 aqui na frente, vai ficar quanto? Vou botar o 2 aqui. Aí aqui vai ficar, deixa eu escrever aqui, vai ficar 2 moléculas de nitrogênio e 4, né? 2 vezes 2, 4 de oxigênio. Desse lado, né? Do outro lado eu tenho quem? 2 de nitrogênio, mais 2 vezes 2, 4 de oxigênio. Minha equação está balanceada? 2N, 2N, 4O, 4O. Tá balanceada, Tá. não tá? Então, eu tenho que Sim. botar aqui 2. Beleza? Aqui nessa aqui nós vamos ver. Eu tenho uma molécula de carbono, 4 moléculas. Falta menos de 1 minuto. Já tirei. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só terminar isso aqui. 1 de carbono, mais 4 de hidrogênio. Tá balanceada, né? Tá vendo como é? Vou mandar para vocês depois, então. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Vamos tirar a fotinha. Falta 2 minutos, né? Matheus, Matheus, quer dizer, aparece aí, Matheus.